casa! Olha nós entrando aqui outra vez. Tudo bem? Obrigado pelo carinho da audiência, da paciência pela próxima meia hora. Comecei mal, né? Mas tudo bem, vamos lá. Nos próximos 30 minutos nós vamos estar juntos aqui no Papo Livre pela nossa TV Indaiá, canal 26. Para você que assiste a gente pela internet, obrigado também pelo carinho. Segura aí porque o programa de hoje tá legal. Eu vou entrevistar ele, o professor Linho. Você não conhece? Então tá conhecendo agora. Então se você conhece, tá aqui de novo. Linho, obrigado por estar aqui com a gente. Eu é que agradeço, Jair, essa oportunidade e falar também da minha alegria, do meu contentamento pelo retorno às atividades da TV, agora a TV Indaiá. E que seja o sucesso que a antecedeu. Linho, por que Linho? Minha irmã mais velha colocou esse apelido, ela não se lembra exatamente por quê, meu nome é Carlos e muita gente pode pensar que é de Carlinhos, Carlinho, né? Mas não é, ela disse que não é, até porque eu acho que você também conhece várias pessoas que são chamadas de Carlinho, Carlinhos, Paulinho, mas nenhum virou Linho, né? Então ela não se lembra e ficou, mas é Linho. Só minha mãe que não me chama por esse apelido. O Linho é professor de História do Ensino Médio no Dom José e tem uma militância fabulosa aí como professor. Nós estamos lembrando aqui um evento que a gente se conheceu na época. O Linho era recém-ingresso no magistério, né, Linho? E aí deu um probleminha, um rolo aí, isso foi em 87, e ele fez uma greve de fome e eu fui o cara que ia 2 vezes por dia cobrir lá pela Rádio Jornal, na gloriosa Xereta, uma Brasília, 4 portas, que acho que foi feita uma série para exportar para a África, depois não deu certo, empurraram para nós aqui, e eu ia 2 vezes por dia cobrir o Linho lá. Fala dessa história pra gente, Linho. Na verdade, eu comecei no magistério em 1983. Em 1986 eu prestei o concurso, né? Foram 8.000 professores inscritos para a História e apenas 2.000 foram aprovados, eu estava entre os 2.000. E eu ingressei como efetivo em 1987, no início do ano. Porém, na época, o governo do estado atrasava o pagamento, e o pagamento não veio em fevereiro, não veio em março, não veio em abril, e eu disse que faria uma greve de fome, caso não regularizasse. Como não veio, nós fizemos, eu e um companheiro, o professor Edson, e nós fizemos 3 dias e 3 noites de greve de fome no coreto da Praça Prudente de Moraes, foi um fato histórico, e você, Jair, você é uma pessoa que vivenciou aquilo, porque realmente você fazia a cobertura pela Rádio Jornal. 2 vezes por dia com boletins ao vivo, né? Outras emissoras também apareceram lá, apareceram emissoras de TV, e no final da noite do 3º dia de greve, o próprio secretário da Fazenda do Estado veio a Indaiatuba especialmente para falar comigo e o outro professor, o professor Edson, e o secretário se comprometeu a regularizar. Aí nós encerramos a greve. Foi um fato histórico e você foi figura que presenciou tudo que aconteceu ali, participou, pessoa integrante lá daquela época. São épocas e dias de lutas, né? Do início da carreira como professor. E lá se vão quase 32 anos. Já. Pois é, uma coisa que eu fico imaginando aqui, cada vez que alguém fala, putz, você estava lá, você viu tudo mais, eu começo a ser testemunha ocular da história como repórter essa. Verdade. Estou parecendo o repórter essa aí, né? O Linho, e você, depois também a gente se encontrou, você é da PUESP, né? Que é a Associação Associação dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. É o sindicato dos professores, né? O sindicato estadual, e que abrange também os professores das redes municipais públicas, né? Realmente, eu estou na PUESP há 31 anos. Eu sou atualmente diretor estadual e também conselheiro estadual. E como conselheiro, eu sou o coordenador da nossa subsede aqui de Indaiatuba. Nós temos 96 subsedes no estado de São Paulo inteirinho e nós somos um dos maiores sindicatos de professores públicos do mundo. Nós temos hoje cerca de 200.000 filiados no estado de São Paulo. E a PUESP é uma grande entidade representativa dos professores e já naquela época você também, né, já fazia cobertura dos nossos movimentos. Em 88, uma reunião do conselho da PUESP lá no Sindicato dos Jornalistas, lá na Rego Freitas, bem lembrado, a sala chama jornalista Vladimir Herzog. Eu era repórter da Jovem Pan, aí deram a pauta, desce lá no sindicato dos jornalistas, cobrir a reunião da PUESP e traz
um boletim, entrevista alguém lá. Chego lá, quem tá lá? Linho. Falei, é você, venha cá, Linho. E fomos nós para a Jovem Pan lá, o Linho fez uma reportagem com a gente na época, e aí toda vez que eu precisava acompanhar, eu já ligava para o Linho e tirava as dúvidas lá. Linho, você sempre deu aula no Dom José? Não, o início da minha carreira foi na escola Camilo Marques Paula, aliás, doutor Camilo Marques Paula. Depois eu fui para a escola que não existe mais, né? Infelizmente foi extinta, a antiga escola professora Benedita Wagner, no bairro Santa Cruz. Depois dali eu fui para a escola Hélio Cerqueira Leite, em 1984. Também dei aula na escola professora Áurea Moreira da Costa, aliás, escola onde eu me alfabetizei. E isso em 83 ainda, 83, 84. Em 85 eu fui para a escola Dom José, mas também dei aula na escola Randolfo. E também dei aula na escola de comércio Candelária. Praticamente todas as escolas de Indaiatuba. A escola São Nicolau de Flim, em Helvécia, né, do prédio novo, eu sou da primeira turma de professores, a estrada nem era duplicada ainda. Dei aula com muito orgulho em todas essas escolas e também na escola Joaquim Pedroso Alvarenga, em Itaici. Itaici. Também dei aula em escolas fora de Indaiatuba, dei aula na faculdade da Associação Sul-Mineira de Educação e Cultura e Amparo, que formava professores de História. Sim. Então, eu tenho uma longa passagem, né, por várias escolas, mas no Dom José especificamente, para lá eu fui em 1985, como professor ainda não efetivo, e depois, a partir de 87, me efetivei. Então, eu estou no Dom José desde 1985. Ô Linho, por que história? Por que não matemática, português, geografia? Por que história? Na verdade, eu sempre gostei, Jair, da área das ciências humanas, desde quando era aluno. Sempre me dei muito bem nas aulas de história, nas aulas de geografia, de língua portuguesa também, né? E quando eu fui fazer a faculdade, o primeiro vestibular que eu prestei na minha vida foi para Direito. Eu fui aprovado, mas no último dia de matrícula eu desisti. Na última hora, aliás, eu estava na fila, né? Eu desisti e passei em outra faculdade que eu não conhecia, em frente, tinha uma faixa lá. Era o último dia de inscrição para o então vestibular, eu me inscrevi e passei em segundo lugar, mas não tinha curso de História. A ditadura militar, e é bom que muitos saibam, a ditadura militar, ela proibiu os novos cursos de História. Foi extinto, né? Não se formava mais professores. Então, eu fiz um curso que na época se chamava Educação Moral e Cívica. Verdade. Né? Precedido de Estudos Sociais. Depois, em meados da década de 1980, já no final da ditadura militar, voltaram a existir os cursos de História. Aí sim eu fiz História. E você perguntou por que História? A História, Jair, ela é a mãe de todas as ciências. O homem jamais compreenderá qualquer outra ciência sem compreender a história. E eu sempre digo que um povo que não conhece a sua história é um povo sem memória. Por isso a importância dessa matéria e por isso eu a escolhi. Muito legal. Linho, e como é que você avalia, por exemplo, essa questão de hoje em dia, a qualquer lugar aí, a preservação dos patrimônios históricos, como os edifícios e tudo mais, e hoje, por conta da necessidade de espaço, cidades, Indaiatuba tem muito disso também, os casarões antigos vão derrubando e vão subindo prédios e coisa e tal. Como é que você avalia essa questão? Eu avalio sob diversos aspectos, sob diversos ângulos. O primeiro é a falta mesmo de uma política municipal de preservação do patrimônio histórico, Jair. Você veja, nós temos uma cidade bastante jovem, Indaiatuba é uma das cidades mais jovens da região. E nós temos pouquíssimos prédios históricos, né? E os poucos que tem, eles vão sendo derrubados, eles vão sendo alterados. Haja visto o caso do Casarão, né? Pau Preto, que quase caiu por conta de obras no local, sem que a prefeitura tivesse um estudo prévio sobre isso daí. Mais recentemente, eu acho que é uma coisa que ainda preocupa muita gente, é o fato do secamento das bicas do nosso chafariz, do nosso glorioso chafariz, né? Talvez por conta de algumas obras no local e aliada à falta de uma política de preservação do patrimônio histórico, também
inexiste uma política de incentivo para a conservação de prédios, de locais que sejam de interesse histórico, de interesse artístico, porque também o patrimônio histórico ele precisa de conservação, e conservação tem gasto. Então, se você tem um patrimônio histórico que está nas mãos de particulares, eu acho justo que o proprietário receba um incentivo da prefeitura ou de outras esferas de poder para conservar o patrimônio, porque senão também haverá a imposição de uma camisa de força. Olha, não pode alterar e você tem que conservar e você tem que gastar. E o interesse é de todos, então eu acho que o poder público falha muito. E também, por outro ângulo, eu vejo com muita tristeza essa dilapidação do patrimônio histórico, porque também não existe uma política educacional e cultural que ensine as pessoas, que convença as pessoas desde as escolas da importância da preservação do patrimônio. Então eu acho que é lamentável essa situação no município de Indaiatuba e se nada for feito num curto espaço de tempo, nós vamos perder grande parte da nossa memória. E tu é uma das cidades que tem muito patrimônio lá e é um dos problemas seríssimos é justamente isso, a falta de incentivo para a conservação. Nós temos lá o casarão da família Caselli, foi onde o Dom Pedro II passou e ficou hospedado lá. Ela praticamente é que a família é abastada, ela tem condições de manter, mas é um casarão do século, acho que 17, se não estou enganado, que está sendo mantido lá pelas custas da própria família e não tem nenhum... A cidade praticamente toda é tombada pelo Condefat e não tem uma política nacional que ajude a preservação. Campinas também está com um sério problema nessa área, que a gente vê que é justamente por quê? Porque não existe uma política nacional de preservação dos seus patrimônios. Estou entrevistando aqui o Linho, o vereador Carlos Rezende. É isso, né, Linho? Carlos Rezende. Carlos Alberto Rezende Lopes. O Linho, que é vereador pelo Partido dos Trabalhadores aqui em Indaiatuba. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu volto, a gente continua falando aqui. Não saia daí, pé lá, pé cá, já já eu estou de volta. Opa, de volta aí agora com o nosso Papo Livre de hoje, o Papo Livre com o Linho, nosso vereador do PT aqui, que está contando um pouco da história dele. Depois nós vamos falar, quero falar agora, vou aproveitar esse retorno aqui e falar um pouquinho sobre a educação, como é que ele está avaliando a educação. Nós estávamos falando, batendo um papo informal aqui durante o intervalo, e a gente estava falando do comportamento dos alunos, como tem sido diferente nos últimos anos, nos últimos 30 anos e agora também. Linho, eu sempre que vem um professor aqui, alguém da educação, eu acabo comentando sobre essa questão da educação no Brasil, do modo geral, e principalmente como está sendo esse comportamento dos alunos em relação a professores. Nós temos exemplos de excelentes escolas públicas, excelente modelo de escolas públicas, mas a escola pública ela é a mais afetada por esse tipo de situação, não é? Do comportamento agressivo do aluno, aquela coisa do aluno partir para cima do professor. E você, como representante da POSP, deve ter conhecimento de muitos casos. Realmente, Jair, inclusive o nosso sindicato, ele faz muitas pesquisas e recentemente divulgou uma pesquisa sobre a questão de violência, né? Os vários meios de comunicação divulgaram para o Brasil todo. Infelizmente, a violência, ela é da sociedade, mas ela está presente na escola. E é uma violência que faz como vítimas o aluno e o professor. E, infelizmente, está numa escalada de crescimento, né? E os projetos educacionais não estão dando conta de minimizar, sequer minimizar a questão da violência na escola. É um fato, é lamentável e eu repito, as vítimas são os professores e os próprios alunos. E nós temos sim vários casos de violência e fora aqueles que não são divulgados pelos setores de mídia, porque a notícia por vezes nem chega a esses setores. Mas nós temos uma preocupação muito grande com isso e cobramos das autoridades, seja do governo estadual, seja do governo federal, uma solução para esse problema. Mas é um fato lamentável a violência dentro das escolas e afetando enormemente a qualidade da educação. A gente percebe que a sociedade, na verdade, ela está se tornando cada vez mais violenta. Eu não sei esse fenômeno, se ele se deve a esse consumo exacerbado, essa sociedade baseada, calcada no consumo cada vez maior,
e que acaba gerando uma geração de pessoas dispostas a qualquer coisa, sem medida. Eu não tenho como medir isso, mas refletindo diretamente dentro da escola, né? Sem dúvida, a sociedade consumista ela leva a isso e tem mais um agravante, é o imediatismo. É o imediatismo. É sempre aquela história de você quebrar os recordes, de você ir além dos limites. Então, os adolescentes, a juventude, eles buscam no ir além dos limites a sua própria satisfação. E ir além dos limites inclui, evidentemente, você praticar a violência. É uma coisa endêmica da nossa sociedade, mas que precisa ser combatida. Então, realmente, o consumo aliado a essa questão de buscar novos limites ou superar os limites acaba sendo uma fórmula perigosíssima e que gera uma violência muitas vezes incontrolável. E ela se repete nas ruas, ela se repete nos estádios de futebol e ela se repete, infelizmente, dentro das escolas. Linho, aproveitando o gancho, como é que se avalia essas manifestações que tiveram ano passado? A gente viu aí a manifestação da população pacífica, mas nesse bolo tem sempre aquele bando, aquela meia dúzia de baderneiro que acaba partindo para destruição, para agressão, os chamados black blocs. Como é que você avalia esse movimento, Linho? Na verdade, um avant-première do que foi em junho aconteceu 1 mês, 2 meses antes, na greve dos professores estaduais do ano passado. No último dia de greve, numa sexta-feira, de encerramento dessa greve, já houve acontecimentos desse tipo promovidos por grupos que não querem a democracia, que não querem o diálogo e que acham que a solução está na violência, na inexistência dos governos, na inexistência das regras, na inexistência da convivência pacífica. Eu sou absolutamente contrário a todo tipo de violência, Jair. Eu fujo da violência, eu procuro fugir da violência, apesar desse meu jeito, né? Muita gente acaba criando um ser estereótipo, contestador é uma né? coisa, mas... Sim, você veja, em 32 anos de protestos nas ruas em defesa da educação, eu jamais atirei sequer uma rolha de cortiça, uma rolha de garrafa, num policial. Eu jamais tive qualquer problema de atacar alguém, nunca fiz isso, nunca faria isso. Já fui, sim, atacado, digamos assim, por forças policiais. Inclusive, ano passado, nessa mesma greve, para proteger um estudante que estava lá, não se sabe por quê, eu fui retirá-lo, a polícia já estava tentando desocupar a Avenida Paulista, eu levei 2 borrachadas aqui no corpo que as marcas ficaram por meses. Uma foi nas costas e outra num local mais delicado. Eu até cobrei do policial, né, que eu não estava lá para badernar, eu estava simplesmente tirando aquele estudante de um local que não era para ele estar, né? O policial pediu desculpa, mas disse que era o jeito de agir. Então, essa violência, né, ela persiste e eu vejo com tristeza isso daí, porque a nossa sociedade, pautada pela violência, ela não vai a lugar nenhum, ela não chega a lugar nenhum. É preciso dar um basta nisso. Linho, como é que veio diante desse contexto aí da sua carreira, da sua militância dentro da PUESP, em 92 você definiu que você ia ser candidato e foi eleito com 439 votos, foi vereador. Foi a primeira experiência sua daí na política? Na verdade, Jair, eu fui candidato em 1988 e eu achava que ia ter uns 1.500 votos, eu tive 168. E ali eu achei que... Pelo PT? Pelo PT. Ali eu achei que a carreira política... Tinha acabado. Em termos institucionais, né, de participar como vereador, para mim não tinha. E em 92, no último dia possível de afastamento, porque o funcionário público, o professor, que é o meu caso, é obrigado a se afastar, né, durante os 3 meses da campanha, no último dia o nosso candidato a prefeito, então o candidato a prefeito Carlos Olímpio, né, ele veio à minha casa pedir que eu me candidatasse, eu disse que não, eu era recém-casado e não tinha dinheiro, não tinha estrutura. Não posso participar desse esporte. Não é para mim, né? Eu disse, eu não tenho condição.
E ele me incentivou, vamos lá, você é meu candidato, aquela coisa toda. E eu acabei me candidatando, sem estrutura, sem nada. E eu tive a ajuda de um companheiro inestimável, que sempre que eu falo dele, eu me emociono, até peço desculpas, que é o professor Bala. O Bala, Bala conheceu. Minuti. E o Bala me ajudou muito, foi a pessoa que me colocou mesmo ali, né? E quando nós imaginávamos que eu seria, quando muito, um suplente, eis que eu fui o vereador mais votado do PT com esse número que você disse, 439 votos. E aí eu prometi que seria, não mais um vereador, eu seria o melhor vereador daquela legislatura. E daí, no ano seguinte, em 1996, eu fui reeleito com 1.439 votos, fui o vereador mais votado, então, daquela eleição. Esse é o começo. Coincidência, da né? Uma você foi com 439, no outro 1.439, exatamente 1.000 votos a mais. Exatamente 1.000 votos a mais. Então eu conheci o céu da política, mas depois veio o inferno. Veio o inferno também. Eu conheci o inferno, você acompanhou bem também naquela época, né? Eu deixei o PT me deixou, nós erramos, né? E eu conversava muito isso, como é que chama aquele rapaz, o Miranda? O Roberto Miranda, que faleceu recentemente. Miranda faleceu. Ele estava em Portugal, ele tinha ido para Portugal, não foi? Ele foi para Portugal, ficou um tempo lá, voltou, sempre foi militante do PT, o Roberto. Antes ele militou no Partido Humanista e depois veio para o PT. E a gente daí, conversava sobre você. No ano 2000, eu me candidatei por outro partido e não me reelegi e fiquei 8 anos fora da Câmara. E depois, em 2008, já nem tendo mais esperança nenhuma de voltar à Câmara Municipal, o meu companheiro Zé Aristéia, daí já de volta ao PT, né? Meu companheiro Zé Aristéia me procurou e disse que queria que eu voltasse e acabou. A mais dura disputa que eu participei, a de 2008, e acabei me elegendo 8 anos depois de ter deixado a Câmara Municipal. Olinho, você teve o Pedro Ferrari. Ferrari também foi vereador com você em que período aqui? Não, o Pedro não foi na mesma legislatura que eu. Os dois primeiros vereadores que o PT elegeu em Indaiatuba foram, pela ordem, o Pedro Ferrari e o Zé Aristéia. Zé Aristéia. Na eleição de 1988. De 88 foram os dois, tá. Aí em 92 você veio. Em 92 os eleitos pelo PT foram eu e o Vivaldo. O Vivaldo, exatamente. O Vivaldo que depois trocou de partido e acabou sendo presidente da Câmara. E depois, em 2008, você foi o único do PT. Em 2008 eu fui o único vereador eleito pelo PT. E agora em E o único da oposição também, né? E em 2012 agora é você e o Benê? Não, eu e o Dercy Lima. O Dercy Lima. Nós tivemos também uma vereadora, a vereadora Rita. A Rita, é verdade. A Rita, primeira mulher eleita pelo PT, sindicalista. Ela foi eleita em que ano? Em 1996. Em 96. 96. É verdade, tinha me esquecido da Rita. A Rita foi vereadora, é verdade. Olinho, e qual a expectativa sua em relação à política? Você quer continuar como vereador, tem aspirações, saia deputado? Eu digo que eu sou militante do Partido dos Trabalhadores. E no PT, Jair, quem decide é a maioria. Nós temos aspirações pessoais, lógico, né? Quem que não gostaria de galgar outros postos dentro da carreira política? Mas eu não tenho essas ambições. Eu estou propenso a pleitear uma candidatura a deputado estadual, porém, o deputado federal com quem eu mantenho uma afinidade já de vários anos, o deputado Ricardo Berzoini, ele assumiu terça-feira o Ministério das Relações Institucionais. Então, ele não será candidato a deputado federal. E, portanto, todo o trabalho que a gente vinha fazendo, né, dentro dessa possibilidade, ele agora precisa ser revisto. Então, nesse momento, eu não posso afirmar se vou continuar pleiteando essa vaga, essa candidatura, né? E isso vai depender de uma série de conversações. Mas existem outros bons companheiros dentro do partido. E aqui, no nível local de Indaiatuba, nós estamos tentando construir um bloco de oposição forte, né, para a disputa da eleição de 2016. Mas eu, como te disse, não tenho ambição, eu sou uma pessoa para somar. E aquilo que o meu partido decidir, eu vou cumprir à risca.
Tá certo, então. Linho, lamentavelmente o tempo nos cobra e a gente está terminando esse programa. Muito obrigado por ter vindo. Fica aqui o convite para você voltar outras vezes e espero que esse programa tenha ajudado você de casa a conhecer um pouco melhor esse vereador que está na vida pública aí há 33 anos como professor, como representante dos professores na categoria lá no sindicato e como vereador desde 92. Linho, obrigado mais uma vez. Eu é que agradeço, Jair, essa oportunidade e estou à sua disposição para quando você entender necessário e quero deixar um abraço aqui a todos os colegas professores, aos meus alunos e a todos que fazem dessa cidade a Indaiatuba que nós amamos. Quero aproveitar antes de encerrar, mandar um grande abraço para a Júlia Aparecida, lá do Remo Lusope, nossa telespectadora que acompanha a nossa programação. O Juliano Miguel, lá de Itaici. Obrigado você também, Juliano, por estar participando aí da nossa programação, dando retorno para a gente, como é que você está recebendo o nosso sinal. Você também aproveita, dá uma ligadinha para a gente, diz para nós como é que você está recebendo o sinal aí na sua casa, assim como as pessoas que têm ligado. Como eu disse, nós estamos chegando, nosso sinal está chegando em Itu, em Salto, aqui na região do Ouro Verde, Dique, Nova Campinas, lá no São Gabriel, em Campinas. Enfim, obrigado pelo carinho da audiência e da paciência. A gente se vê no próximo encontro. Até lá, fiquem com Deus, muita paz.